Estamos começando hoje, novamente, um Casa Ideal. Seja bem-vindo você. Espero que tenha gostado da semana passada. E hoje com uma surpresa. Nós vamos entrevistar o Marcos Veronese, o queridinho das mulheres de Arapongas. É o arquiteto querido mesmo. E ele mudou o escritório, né, lá do espaço comercial que ele tinha, do edifício, e veio aqui para uma casa que ficou aconchegante, ficou linda a casa dele, é retrozinha, é moderna, tem tecnologia, tem tudo aqui dentro. Vocês vão ver que lindo que está a casinha aqui, viu? Pode vir visitar o Marcos, mas se você ainda não veio, eu já vou apresentar para você a casa dele e bater um papo com ele. Vem comigo, vamos entrar lá. Olha, só a entrada aqui, gente, que lindo que está isso aqui, uma delícia. Vamos entrar aqui comigo, vamos chamar o Marcos, deixa eu deixar o microfone aqui. Olá, bem-vinda, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Olha, vamos entrar? Vamos entrar aqui, né? Entra, fica à Dá vontade. licença. Que lindo que ficou aqui, Marcos. Olha, Amei, obrigado, viu? Você tá de parabéns. Tá tudo lindo, gente. Muito detalhe, cores. Ele é a personalidade inteira dele aqui. Você anda pela casa, você vai sentindo ele. Tá vai muito tendo gostoso, vida, assim. né? Muito obrigado por você estar aqui também, né, prestigiando a nova casa da Obra Prima Arquitetura. É um prazer muito grande falar com você. A gente já vem ensaiando aí um programa há um tempinho, né, Amália? É verdade, mas você estava mexendo aqui na casa, né? Que casa linda. Conta pra gente um pouco, Marcos. Como que foi para vir aqui? De onde pintou essa ideia, assim? Vou mudar, vim para casa? Foi muito interessante, assim. A nova instalação do escritório é aqui muito próximo até da TV Paraná, aqui na Rua Marabu. E por uma coincidência é ao lado da minha casa, né, onde eu moro há muito tempo. E a gente tinha um escritório no edifício Atenas. E eu fiquei lá, acho que 8 anos. A gente reformou e ficou na sala. Só que eu sentia muita falta da área externa, de poder sair um pouco, porque você trabalhar com criação, a gente gosta de sair um pouco, de ter um pouco mais essa liberdade. Você sair do seu ambiente de trabalho, andar no quintal. Então eu sentia muita falta disso. E passou-se um tempo, eu não tinha ideia de sair do escritório agora, nossa ideia era fazer uma construção nova, já tinha até feito o projeto dessa construção, e passando aqui pela rua, notei que essa casa estava para locação. E aí procurei, né, o pessoal, os proprietários da casa, que nos atendeu muito bem, e vim até a casa para conhecer. Lógico que a gente já conhecia, né, a gente sendo vizinho. Aqui, quem morou muito tempo nessa casa aqui foi o seu Manuel, que é pai de Silvana e Linhã. Então já tem uma história interessante. Ele construiu essa casa. É uma casa de 60 anos. 60 anos, que história. É uma casa de 60 anos e essa casa tinha muita história para contar. E a gente sempre foi vizinho. Eu, quando era moleque, a gente jogava bola, a bola caía aqui no quintal do seu Manuel, ele brigava, enfim. E assim, eu nunca esperei isso, né? E quando eu entrei na casa, eu me apaixonei muito pela casa. Primeiro, por ser uma construção histórica, eu acho que ela devia ser preservada. Ah, sim. Porque se a gente for botar na ponta do lápis mesmo, hoje as pessoas buscam mais fazer construções novas, pensam em locações maiores e acabam perdendo um pouco da história em função disso. E aí, quando eu vim conhecer a casa, eu me apaixonei pela casa. Então, a casa ela tem essa história, ela tem uma energia muito boa. Seu Manuel morou muito tempo, a dona Josefina, sua esposa, depois a Maria Eugênia, sua filha, que é a irmã do Silvana e Linhã, também morou aqui. E o clima aqui era muito bom. Quando eu entrei na casa, eu me senti muito bem. A casa me acolheu. Falei, é essa mesmo que a gente vai mexer. Ele manteve um monte de detalhe arquitetônico, janela, porta de entrada. Foi. Tão bacana, né? A gente vê que você valoriza isso aí, né? O design, o arquiteto, né? Gosta tanto, né? De ter umas peças assim diferenciadas. Exato. Né? E aí... a primeira coisa que a gente quer fazer é reformar, né? Criar novos ambientes e atender a nossa necessidade do escritório. E aí a gente medi, fiz o levantamento da casa e me deparei com algumas, né, particularidades do projeto. Uma casa de 60 anos, ela não tem a tecnologia que tem uma casa hoje. Então você tem uma certa restrição. Então as paredes da casa são todas de tijolo mesmo e a junção do tijolo, ela não é feita com cimento, ela é feita com areia e barro. Você já pensou, gente? E a gente só descobriu isso quando a gente tirou, né, o reboco da parede. Então a gente quis manter essa característica. Você consegue observar que essa junta marrom que está entre o tijolo não é tinta, não é nada, é a própria terra mesmo, é a areia original da casa.
E a gente foi descobrindo isso, então eu precisava abrir algumas portas, abrir alguns espaços, mas eu tinha uma restrição tecnológica e estrutural. E você falou também que as paredes internas não tem... As paredes internas dessas casas um pouco mais antigas, elas não têm muita função estrutural. Estrutural, olha que legal. Mas elas trincam quando você vai abrir. Por mais cuidado que você tenha, então você tem que evitar algum tipo de rachadura. Então a gente tem que fazer com bastante cuidado. A gente arrumou um pedreiro um pouco mais antigo, que conhecia um pouco dessas técnicas, e ele fez as aberturas, a gente tirou também com o maior carinho o reboco para não interferir no tijolo. Na parede interna foi fácil. Agora as paredes externas das casas mais antigas, você percebe, até pelo batente das portas e janelas, que elas são um pouco mais largas. Sim. Porque elas são feitas com 2 camadas de tijolo, né? Um tijolo do lado do outro, porque ela aguenta toda a estrutura da cobertura. É ela que segura, então. É ela que segura. E não tem vigas de concreto e não tem o baldrame de concreto. O baldrame dessas casas é feito de pedra. Então a gente foi, né, se adaptando à história do imóvel. Então a gente conseguiu preservar toda a característica do imóvel, a gente não perdeu a originalidade da casa. A fachada, nós não mexemos na fachada, a gente quis preservar esse aspecto das casas do início da colonização da cidade. E um dos pontos que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção foi o piso de peroba, que é original. Lindo. E a gente também apenas restaurou, a gente sintecou, a gente lixou e sintecou e preservou todo o piso da casa. Nossa, ficou lindo, né? Ficou bonito? Ficou maravilhoso. Que bom que você gostou. Eu amei. Amei tudo, tá tudo lindo, gente. Vocês têm que vir aqui conhecer, né, Marquinhos? E assim, ao mesmo tempo que a gente resgatou, né, toda essa característica arquitetônica do imóvel, a gente trouxe um pouco de tecnologia também, porque o nosso trabalho também tem que passar, né, uma tecnologia para o cliente. A gente não pode simplesmente esquecer que isso acontece. Então a gente tem revestimentos, a maior parte dos revestimentos que a gente usou foram nas paredes. Então a gente tem umas tecnologias novas de revestimento de parede, a tubulação mesmo, toda a parte elétrica nós fizemos exposta. Eu achei a bacana, gente não colocou, né? A gente não tubulou por dentro das paredes, a gente quis deixar essa estrutura. Você preservou também a parede. Exatamente, né? A gente preservou e quis mostrar um pouco dessa tecnologia também. Então a gente fez um mix. A gente usou a arquitetura da casa, mas com toda a tecnologia que existe atual. A iluminação a gente usou toda LED para evitar também, né, esse sistema de alto consumo de energia. Toda a parte de condicionamento a gente trabalhou com equipamentos mais modernos para também fazer economia de energia. A gente já está preparando, a gente não fez ainda, mas já está preparada para receber as placas de energia solar que transformam energia solar em energia elétrica. Para a gente também diminuir o consumo, porque isso é uma tendência. A gente já está até... É bom falar isso para o pessoal que está em casa, porque isso já está acontecendo aqui na nossa cidade. É uma realidade. Né? Porque hoje você vê, né? Energia elétrica... Caro do jeito que está, não dá para brincar mais com energia. Então a gente já está predisposto o sistema para receber essas placas de energia solar. Você vai instalar aqui? Vai ser instalado no escritório. E transforma a energia solar em energia elétrica. Então a gente vai conseguir também preservar um pouco mais, né, do meio ambiente em função disso. E muito gostoso, assim, tá? Casa nova, cheirinho de novo, né? Tudo lindo. Muito gostoso de estar aqui. Teve algum momento assim que marcou você? Muitos momentos que marcaram, Maria, porque era assim, durante a reforma, eu tive que me dividir entre a reforma e entre o meu escritório. Sim. E, inclusive, na parte da manhã, eu fiquei voltado 100% para cuidar da minha obra. Porque eu tinha 2 meses para fazer essa reforma. E uma reforma dessa, se você for pôr na ponta do lápis mesmo, ela vai de 4 a 5 meses. Porque o que a gente fez, realmente, é grande. Foi feito quase tudo novo. E aí, isso assim, eu conto até para os meus clientes. Agora eu sei o que eles sentem na pele. Alguém rogou praga. Olha, vou falar a verdade. É interessante, assim, porque quando a gente está do lado de cá, quando a gente está projetando, a gente não imagina, a gente sabe do que pode acontecer, das dores de cabeças que podem acontecer numa obra. Mas a hora que a gente está do lado de cá, do outro lado, sente o drama, a gente sente isso. Então, isso eu gosto até de contar. Falo, olha, hoje eu entendo quando vocês ligam aqui no escritório reclamando, porque realmente, assim, tinha momentos, assim, da obra que a gente... porque a gente tem uma consciência de trabalho, a gente já conhece alguns profissionais que estão sempre dando mão para a gente, mas quase beira o desespero, porque você precisa finalizar aquela etapa para começar outra, e aí você não tem a disposição do profissional que precisa. Então, isso foi, assim...
uma das partes que mais aconteceram, assim, que eu gosto de contar. Fora as outras coisas, que eu vinha fazer faxina na obra, eu tinha que fazer limpeza, isso aí, juro, isso aí eu tinha que vir mesmo para fazer, porque eu queria que acontecesse em tempo recorde, né? Certo. Isso foi muito, muito interessante. E as opiniões de todo mundo que vem, uma pessoa, às vezes a gente projeta uma coisa, vem uma pessoa, fala, a gente põe na ponta do lápis, será que vai valer a pena, não vai? Isso foi indo no decorrer da obra. Foi 2 meses até, foi recorde mesmo, né? Foi bem porque recorde. É bastante coisa que você mexeu. É muita aqui. coisa. Por exemplo, só para pintar uma casa dessa hoje, dependendo das condições climáticas, até a gente pegou uma época boa, não choveu muito, mas vai aí 20 dias você fazer a pintura interna e externa. Nós tivemos que maciar toda a casa por dentro, passar mais corrida, fazer a pintura, fazer o gesso, secar gesso. Nossa. Então só isso, imagina, 20 dias só para essa parte final. Então a gente teve que desenvolver um cronograma bem diferenciado, porque enquanto estava fazendo pintura, a gente já estava fazendo a parte de marcenaria para tentar acabar tudo de uma vez. Mas deu certo, o sufoco valeu a pena. Valeu mesmo, porque olha, tá lindo, Marquinhos. Que joia, obrigado. Eu achei muito lindo muito mesmo. Bom. E essa parte também de poder aproveitar o que já existia na estrutura da casa, né? Isso que é legal, né? Então a gente tinha também aqui o banheiro da casa, era um banheiro muito... gente, cheio de história, ele me contou uma coisa muito bonito, linda. assim, hoje a gente vai fazer projetos para as residências atuais e os clientes pedem aqueles nichos para colocar, né, shampoo no banheiro. Quando eu cheguei na casa, há 60 anos atrás já tinha, então ninguém inventou a roda não, viu, gente? Isso aqui já existia há 60 anos atrás. Já tinha o nicho. Já tinha o nicho no banheiro. Isso. E o que eu fiz? Pô, claro, vamos preservar. Aproveitou, né? Então a gente resolveu aproveitar todos os azulejos, que eram amarelos, que é uma cor que eu amo, as pessoas sabem que eu gosto muito. A gente preservou. A gente criou, lógico, as instalações hidráulicas nós fizemos novamente, né? Porque refazer, por muito tempo ela acaba se desgastando. Mas a gente preservou o máximo, assim, desse material que tinha na casa. Nossa, eu amei, achei tudo muito lindo, viu? Tá muito legal muito e bom. moderno, uma modernidade misturada com o antigo, que já sente, né? Eu senti isso naquela mostra que teve. Naquela casa, lembra que vocês fizeram? Sim, nós também conseguimos preservar, né, a preservou a residência e deu só aquela roupagem, essa sensação mesmo boa de entrar num lugar que tem história, que você já viu, passou, olhou, gostou, né? Nossa, que lindo! E olha, e dentro moderno. Nossa, muito legal. E assim, a curiosidade também, né, é muito interessante, porque hoje a gente recebe os nossos clientes aqui no nosso endereço novo. É inusitado porque a pessoa olha por fora, ela fala, nossa, quando ela entra, ela vê realmente essa diferença da modernidade. Verdade. E muitas vezes, assim, as pessoas que moram aqui na região mesmo, que a gente tem muitas clínicas aqui, eles pedem para entrar para conhecer. Claro, todo mundo muito bem-vindo, pode vir fazer uma visita aqui no escritório que a gente vai atender todo mundo. Então, essa característica de você atender o cliente, atender um visitante é muito gostosa. Isso me fazia falta no prédio, porque você não tem uma circulação, você não vê gente. Você sentiu a diferença nos projetos? Muita diferença nos meus projetos, na qualidade de vida, no dia a dia de conviver com as pessoas, de receber as pessoas na porta como se fosse uma casa. Isso para mim faz muito bem. Então, para mim, foi ótimo. Eu conheço muita gente que fala assim, às vezes, eu vou vender minha casa e vou para um apartamento. E eu sempre falo, olha, pensa bem, porque aquele negócio de abrir a porta e ir para o quintal, só você individual, é diferente de um apartamento. É muito diferente. Você perde isso daí, né? Existem as pessoas que gostam um pouco mais, que são um pouco mais introspectivas, né? Mas eu também eu percebi muito isso na mudança de sair de um edifício comercial para vir mesmo para uma casa, terra, na rua. Eu senti essa diferença. Ficou elegante e ficou assim em casa, né? Que bom. Bom que você gostou. Sente assim em casa, né? Tô em me casa. Sinto em casa, realmente me sinto em casa. Que benção. Então acho que esse acerto assim foi uma coisa meio de improviso mesmo, porque não estava nos nossos planos. Nossos planos era em um ano, no começo do ano que vem. Exatamente. No começo do ano que vem a gente já temos terreno para a sede nova, o projeto já estava pronto. Aconteceu. E eu acho que a vida é assim, né? Eu acho que é cheia de acontecimentos. A gente tem que se entregar realmente, né? Você tem que ser adaptável, né? Exatamente. Não perder a oportunidade, sempre estar ligado, né? Olha isso aí, né? Igual você passou, falou, nossa. Gente, era do lado da minha casa, eu não tinha visto a placa. Você imagina, bem, que história para se contar. Que legal, né? Que gostoso, demais, né? Então, essa coisa do inesperado, eu acho que aconteceu, sim. E, olha, eu sou muito sincero. Eu gosto muito de trabalhar. Eu sou arquiteto de formação, mas eu sou apaixonado por arquitetura desde criança. Eu sempre gostei muito.
Foi a coisa que eu sempre quis fazer desde pequeno. E hoje eu estou realizado e estou muito feliz com a minha profissão dentro desse espaço novo. Nossa, que eu acho que valeu a pena, assim, totalmente. Assim. Não quero mais sair agora. Vai 20 anos aí para ficar, né? Deixa para frente aí, né? Nem pense nisso, né? Gente, nós vamos parar um pouquinho, mas no próximo bloco nós vamos conhecer um pouco mais aqui do escritório do Marcos, que é a obra-prima, que fica aqui na Marabu, né, Marcos? Isso, aqui na Rua Marabu, entre a Rua Falcão e a Rua Eurilemos. Isso. Então, na verdade, assim, o número é 765. Só que o número do imóvel também, ele veio trocado. Então a gente alterou para 663. Então certo. Eu sempre dou essa referência. Fica entre a Rua Eurilemos e a Rua Falcão. Isso. Que fica mais fácil as pessoas acharem. Então aguenta um pouquinho. No próximo bloco nós vamos matar a curiosidade de todo mundo. Vamos conhecer mais espaços aqui na casa. Arte Quadros. Decore a sua casa e escritório com muito estilo e bom gosto. Peças exclusivas para deixar seus ambientes mais bonitos e aconchegantes. Peças decorativas, poltronas, tapetes, quadros, espelhos, linha completa de presentes e molduras. Oferecemos também curso de pintura em tela e artesanato. Preços especiais à vista ou parcelamos no cartão de crédito. Arte Quadros, Rua Flamingos 456, fone 3055-2142. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. E voltando agora com a Casa Ideal, você que chegou agora, nós estamos aqui no escritório do Marcos Veronese, o queridinho nosso, né? Da obra-prima, arquitetura, conhecendo o novo espaço, vendo que bacana, ele contando um pouco da história aqui da casa, tem 60 anos a casa, né? Mais de 60 anos. E os detalhes, ele é muito detalhista, gente. Tá muito lindo isso aqui, tá uma gracinha. Eu amei tudo, né? É verdade. Ele mostrou aqui para nós, me mostrou uma porta de armário, né, Marcos? Também assim. Ele aproveitou tudo que pode. A gente, inclusive assim, nos nossos projetos, a gente tenta trazer um pouco disso. Assim, a gente gosta. Eu, particularmente, gosto de reaproveitar algumas coisas, tanto do imóvel, principalmente na parte de reforma, e a gente descobre muitas coisas. A gente chega para reformar uma casa de um cliente e a gente se depara com mesas de madeira entalhada, que hoje não se tem mais. Isso, gente, há 20 anos atrás. Arapongas era uma das grandes capitais de entalhe. Arapongas tinha várias indústrias que faziam móveis entalhados, aqueles oratórios, mesas de jantar. Às vezes eu chego na casa e eu me deparo com esse produto. A cliente fala, eu não quero mais a mesa, não quero a cadeira. Eu fico morrendo de dó, tento convencer e mostrar para ela um resultado. E isso foi uma coisa que aconteceu aqui na nossa obra também, viu, Amália? A gente tinha numa garagem um armário antigo, e tinha essas portas todas entalhadas, né, com esses detalhes na porta. E o que a gente fez? A gente simplesmente lixou, fez uma pintura automotiva e transformou em um objeto de decoração. Então, muitas vezes é lixo. E além da preocupação que a gente tem em jogar tudo fora, que eu não acho que seria por aí, a função estética do objeto ficou muito bonita. E a gente usa ele, a gente nem usa pendurado na parede, a gente usa apoiado em prateleira aqui no escritório. Então, é uma maneira de você economizar e ter uma peça exclusiva em casa. Nossa, então, tá uma dica aí também, que se você tiver... Verdade. Esse aqui a gente só usou a parte do maleiro, porque a parte baixa das portas, elas estavam muito debilitadas, né? Elas não estavam em condição de uso. Mas se você tiver um armário com as portas, você pode também juntar as portas com dobradiças e pode trabalhar com um biombo. Faz uma pintura do teu gosto, pode usar uma cor. Aqui a gente usou o azul para fazer o contraste mesmo, né, entre o amarelo e o azul. Então usa,
O que você tiver na sua casa, o que for importante, o que for de família, tiver recicla. História, né? Nossa, é muito gostoso. E o antigo é tão bonito, né? Olha que lindo ficou isso aqui, essa peça dele, né? Ficou maravilhosa. E falando um pouco assim, a tendência, como que tá a tendência? Você viaja bastante, né, Marcos? Viajo muito. Até para marcar a entrevista com ele foi um horror. A gente tinha marcado e eu acabei indo a Brasília, não era? Porque eu viajo muito a Brasília, eu gosto muito das referências da cidade de Brasília. Eu acho que é a nossa referência de arquitetura. E quando a gente fala em arquitetura, não tem como a gente dividir a arquitetura do design. Eu acho que as duas profissões, tanto do arquiteto quanto do design, é uma profissão que está vinculada. Um cria o espaço, o outro cria essa ambientação. Em Brasília a gente consegue ver nitidamente isso, ele não segrega os profissionais. Então, eu acho isso muito bonito. Eu gosto muito de porque você chega naquelas obras, nos palácios, nas obras do Niemeyer, você vê que o design de interiores é muito compatível ao projeto da arquitetura. Então, eles foram muito felizes em criar todos esses espaços. E eu não tinha conhecido ainda um pouco sobre... Porque quando a gente fala de Brasília, a gente só pensa em Niemeyer, mas tem ótimos profissionais em Brasília e na região também, porque Goiânia, eu tive em Goiás e conheci também um arquiteto de Goiânia, o Léo Romano, e tive a oportunidade de ir até a casa dele. É muito diferente as referências mesmo, porque eles buscam um pouco mais da referência de Brasília e da brasilidade. Eles trabalham com artesanato. Eles conseguem trazer para dentro, para o interior da casa, essa história do Brasil, que eu acho muito bonito. E tenho buscado um pouco disso nos meus projetos também, de incluir um pouco artesanato e brasilidade. Mas eu não conhecia os arquitetos, os atuantes no mercado hoje. E fui conhecer, Amália, me impressionei. Né? Muito bonito. Coisa linda. Os projetos me encantaram, assim, a leveza, a harmonia e o trabalho muito bem executado, porque Brasília é muito longe. Né? Brasília ainda é a capital do Brasil, mas ela é muito longe dos grandes centros. Brasília é longe de São Paulo, Brasília é longe do Rio de Janeiro. Então, fiquei imaginando como seria trabalhar. E fui conhecer a mostra de decoração. Realmente, eles estão de parabéns. Conseguiram cultura, né? Regional, né? Que vai ficando... Muito. Você falou sobre a brasilidade, eu lembrei na hora do Rosenbaum, né? Isso, ele traz muito coisa de tribos, né? Exatamente. Tudo que ele faz, ele tem, né? A referência. E eu também pude ter uma experiência, eu fui a um curso que o Marcelo deu também em Goiânia, e aprendi muito também. E tive em Pirinópolis, que é uma cidade próxima, de onde ele busca as inspirações para o trabalho dele. Amália, se você visualizar, conhecer, é uma região muito bonita, turística, tem muitas cachoeiras para quem gosta, mas o artesanato é muito importante. E eles tratam o artesanato realmente como cultura. Eles cobram por aquilo. Não é uma feirinha que você compra um anelzinho de coco por R$1. Não, eles trabalham com rendas, eles trabalham com tecidos, eles trabalham com fibra, com pintura. Buscam tudo também melhorar, né? E aí é aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Você consegue ter referência de casa com os objetos que você coloca dentro do interior. Sim. Porque a industrialização é ótima. Claro que é muito bom você chegar numa loja e comprar uma poltrona por dentro de casa. Não vivemos mais sem, né? Exatamente, mas aquele capricho do tapete de crochê, o bordadinho da toalha no banheiro, isso não pode ser esquecido, porque faz parte da nossa cultura. É verdade. Porque os imigrantes, quando vieram para o Brasil é um país novo, o Brasil é um país jovem. Eles trouxeram isso. Então, hoje, eu falo assim, a nossa região, a nossa cidade é uma cidade jovem. Então, quem não nasceu no sítio, o pai nasceu. Então, a gente ainda tem essa essência do interior, que muita gente insiste em perder. E eu não acho que seja esse o caminho, eu acho que a gente tem mais é que expor e explorar isso. Para não perder, né? E isso eu sinto um pouco de falta. E quando você viaja, você vê que eles conseguem resgatar esses valores e conseguem criar situações econômicas para isso, porque eles vendem os produtos e a procura é grande. Grandes nomes de arquitetura e design do Brasil compram esses produtos e consomem. Isso é um mercado altamente lucrativo. Com o quê? Com materiais da terra, com barro. É lindo, assim, é uma característica que eles têm. Barro, linha, né? Muito isso. Fibra de bananeira, cestarias. Lindo, né? O Marcelo mesmo tem um projeto que ele fez com uma comunidade carente, que eles trabalham com borracha do pneu do caminhão que estoura na estrada. Olha. Eles criam elementos lindíssimos e com alto valor agregado de mercado. Ele conseguiu personalizar isso para trazer. Então,
Poxa, hoje no mundo onde tudo é industrializado, vamos parar um pouquinho para ver o que você tem, o que você pode produzir. É verdade. E outra coisa também, a gente tem que pensar na nossa profissão, não só apenas como fazer bonito, decorar, a gente tem que pensar no lado social. Sim. Se a pessoa pode consumir um produto, por que ela não pode consumir um produto de uma comunidade carente Sim. que está precisando e fazer a economia girar? Sim. Então, acho que isso é muito gostoso. E Arapongas tem potencial. Sim, Arapongas tem potencial. Já acredito assim que as pessoas têm que investir um pouco disso. Nós, como profissionais, a Malha Designer, a gente também tem a oportunidade de ajudar, porque existe muito resíduo do material da indústria moveleira. Verdade. Isso pode ser criado com artesanato de bom gosto. Nossa. Então, isso também eu acho que a gente tem que ter um pouco desse lado social do nosso trabalho, né? E transformar aquilo em coisas lindas, porque é muito gostoso. A malha é bacana, muito gostoso, é muito bom. Que legal. Eu fico apaixonado, assim, quando eu viajo, eu conheço um pouco dessa peculiaridade do lugar. Assim, por isso que eu viajo tanto. E daí você veio com referência de lá. Muita referência. É claro que a gente tem que ter esse linear, né? Nem tudo que você vê, você pode transformar a tendência em arquitetura, em projeto. Mas a referência é muito legal. Gosto muito, como a gente estava dizendo aqui, de trabalhar com revestimentos em parede, né? A referência do azulejo que a gente tem do Brasil é a referência de Portugal. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram os azulejos para... O azulejo ele foi trazido como uma espécie de material para limpeza. Por quê? Porque as casas eram feitas de barro. Sim. E o barro ele gerava inseto. E os portugueses, quando vieram para cá, eles tinham medo de pegar alguma doença, de algum inseto, então eles azulejavam tudo. Fachadas, casas e tudo mais. Então, isso é uma história assim que é interessante, mas de uma maneira eles destruíram um pouco a arquitetura regional da terra, porque com essa preocupação, que realmente uma casa com tijolo, uma casa com barro, ela fica com porosidade e tem um certo risco à saúde. Então, o português veio e azulejou tudo. Então, existe uma história. E a gente, aproveitando essa situação, a gente usa o azulejo hoje como adorno. Então, nós tomamos posse do azulejo. Tanto que Brasília, a maior parte das obras são azulejadas. Tem um artista que chama Atos Bulcão, que ele trabalha com desenhos lindíssimos de azulejo para revestir. Então, foi um português trouxe ao Brasil e a gente hoje transforma como decoração. Eu acho lindo. Eu gosto bastante. Olha que lindo que fica, né? Eu acho muito bonito. Com iluminação, e tem muita coisa no mercado para a gente... Hoje todas as empresas, eles estão... essa tecnologia também, por outro lado, ajuda. Ajuda bastante. Então, a gente está sempre tentando buscar isso. Então, isso que é legal. Eu trago a referência, mas eu não posso usar a mesma referência deles porque a terra é outra, o barro é outro, as pessoas são outros, o artesanato é outro. Então a gente sempre tenta buscar aquela referência e aplicar com algum tipo de material. Né? Exatamente. Mas é isso aí, ó. Dá para ver que ele gosta, viu, gente? Gosto bastante. Os lugares, os cantinhos, né, Marcos? Exato. Você tem sempre um revestimento na parede. Eu gosto bastante. Mesmo o papel de parede, que é muito utilizado, ele não dá o brilho, o toque que o revestimento dá. E a personalidade também. Usa-se muito. Eu acho que o papel de parede é um bom produto decorativo. Mas eu prefiro usar mais os revestimentos exatamente pela personalidade que ele dá. É verdade, uma parede e tal. Isso. Porque o papel de parede você pode tirar, você pode... Né? Enjoou, arranca, coloca outro. Esse não, mas esse fica, conta a história. Esse aqui é uma história. É uma história. E mesmo voltando a falar um pouco, né? 30 anos atrás, o revestimento era desse tamanho, 20 por 20. Era. Hoje voltou. Hoje a gente paga uma fortuna nisso. Verdade. Então, voltou. Então ele está lá ainda, ele marcou aquela história, ele marcou aquela época, né? Então isso é muito bom. É, muito bom mesmo, viu? Gente, tá lindo isso aqui, viu? No próximo bloco, tá? Nós vamos parar mais um pouquinho, tomar uma aguinha. Segura um pouquinho aí que a gente já volta. Arte Quadros. Decore a sua casa e escritório com muito estilo e bom gosto. Peças exclusivas para deixar seus ambientes mais bonitos e aconchegantes. Peças decorativas, poltronas, tapetes, quadros, espelhos, linha completa de presentes e molduras. Oferecemos também curso de pintura em tela e artesanato. Preços especiais à vista ou parcelamos no cartão de crédito. Arte Quadros, Rua Flamingos 456, fone 3055-2142.
Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. E voltando agora com o Casa Ideal, você que está chegando agora, nós estamos aqui na obra Arquitetura do Marcos Veronese. Tá linda, ele mudou o escritório, está aqui na Rua Marabu, numa casinha, coisa mais linda. Eu estou me sentindo na área da casa da minha avó. Nessas cadeirinhas, gente, tá muito legal. Isso aqui ficou muito bom, Marquinhos. E foi exatamente essa referência mesmo que a gente quis buscar quando a gente projetou esse espaço. A varanda também era original da casa. E eu acho que é gostoso você ter uma varanda para você ficar, sentar. Pra sentar, né? E aí, como a gente quis trazer esse espaço, então a gente trouxe algumas referências também da casa da avó. E foi engraçado, Amália, que eu queria muito essas cadeiras. Essas cadeiras são muito comuns. São sim. Mas você acredita que estava difícil de encontrar? Não achava? Foi difícil de encontrar. Eu pedi ajuda aí nas redes sociais, na internet, aí alguns amigos falaram, tem em tal lugar. Aí eu fui lá e consegui a peça, né? Então mesmo a varanda a gente também trouxe novamente, né? A gente tirou o reboco da parede. Deixou o tijolo aparente. Deixei o tijolo, a gente colocou o revestimento da entrada, ele estava um pouco avariado. A gente também buscou esse mosaico, que também é uma característica. Eu gosto, né? Que é uma característica um pouco mais antiga também. É um retrozinho, né? Isso, a gente trouxe esse retrô. E o interessante, assim, também a gente quis trazer as plantas que a avó tinha na varanda, né? Porque você lembra, a casa de vó tinha 4, 5 tipos de vaso. Minha sogra tem ainda, minha mãe tem também. Então a gente quis também fazer isso, trazer alguns vasos, a espada de São Jorge, algumas plantas assim que trouxessem um pouco dessa referência, né? E a gente conseguiu, é muito gostoso, porque muitas vezes a gente está atendendo o cliente no escritório e a gente cansa de estar dentro da sala. A gente realmente sai e vem para a varanda. Porque quando termina o atendimento, que é mais específico, o atendimento profissional, nós como profissionais da área, a gente sabe que não é simplesmente atender o cliente, a gente tem que ter um pouco mais de intimidade com o cliente. Falo que hoje um projeto, para ele ser bem feito, ele precisa ser... Você tem que ter um pouco de intimidade com o cliente, você tem que tomar muito cafezinho, você tem que conversar muito. Porque a gente não pode impor 100% as nossas ideias em cima do projeto. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o grande trabalho do profissional, de um bom profissional, é sonhar junto com o cliente e transformar tudo aquilo em realidade, né? Então essa casa e os espaços que a gente criou foi realmente para isso, assim, para a gente ter um pouco mais dessa intimidade, depois do lado profissional atingido, né, para a gente ter um pouco mais, para poder seguir junto com o cliente aí nessa etapa que é a construção de uma casa. É verdade. Fala para mim, para o atendimento aqui, como que está sendo feito? A pessoa tem que ligar? Como que tá, Marquinho, aqui? Normal, Amália, nisso a gente não mudou, né? Principalmente assim, as pessoas conseguem um atendimento, geralmente é por telefone, elas ligam antes, marcam o horário, agenda, a gente atende. Porque eu como eu sou um arquiteto, eu gosto muito de obra, eu convivo muito com obra, eu gosto bastante. Então eu não tenho a disponibilidade do tempo de ficar no escritório. Mas eu tenho uma equipe que atende muito bem aos clientes, porque eu prefiro mais ter o contato com a obra. Resolver o problema no local, eu acho que a gente consegue resolver de uma maneira, né, mais eficiente. Então, por isso que às vezes o cliente vem e eu não estou aqui, então não é interessante. Interessante dar uma ligadinha, o telefone aqui do escritório é 3055-4450, conversa com a Larissa, ela agenda um horário, e o atendimento não mudou, é o mesmo atendimento que a gente tinha no outro escritório, né? Então, e é muito gostoso receber, assim, porque as pessoas vêm ao escritório como cliente e sai como amigo. É verdade, né? É verdade. Isso é muito gostoso. A gente começa a participar da vida deles, exato. né? É tão gostoso, né? Porque geralmente você precisa atender o cliente
às vezes na hora do almoço, você almoça junto com o cliente. É verdade. É um porque café o cliente, da tarde, exatamente, um almoço, uma janta. o cliente às vezes não tem tempo e a gente precisa ir até a obra, na reforma ou na casa do cliente para levar algum material, algum produto. Qual horário você pode me atender? Ah, vem aqui em casa na hora do almoço. Vou. A gente vai, a gente atende, a gente senta com o cliente, a gente almoça com o cliente. É uma partilha, né? Exato. Então, acho que a arquitetura hoje está muito próxima do cliente. Eu acho que isso... A gente conseguiu desenvolver esse papel, por mais que a gente tenha um trabalho muito profissional e muito sério, porque a residência ela é um investimento e é alto. Né? E a gente consegue, então, quebrar um pouco esse gelo trabalhando dessa maneira, né? Criando um vínculo maior do que apenas o vínculo profissional. É fazer o sonho do cara sair daqui, pular para um papel e do papel ir para a realidade, né? Exato. E com funcionalidade, né, Marcos? Porque às vezes ele não tem noção, né? De como que o negócio funciona, como que é. E hoje está muito fácil. O arquiteto vem aí, né? E hoje está muito fácil você entrar na internet e descobrir novidades, né? Verdade. Então, eu sempre falo para a pessoa, tive uma ideia. Eu falo, meu Deus, ela entrou na internet. Mesmo, né, gente? É mesmo, né? Vamos lá. Então, assim, claro que a internet é uma ferramenta que não tem mais como voltar atrás, né? Mas muitas coisas que você vê não é útil, funciona, não funciona. E para sua casa, para você, para sua então, vida. Ainda existe essa necessidade da gente conhecer um pouco mais o material que está chegando, novidades. Esses dias mesmo eu vi numa rede social um piso alto brilho, com desenho, flores. Aí os clientes já começaram, você conhece aquele produto? Eu falei, não conheço o produto. A mesma referência que você teve, eu também tive. Não consegui fontes seguras que demonstrassem que é um bom produto. Então, acho melhor a gente não usar até que apareçam fontes seguras e tratem esse material como um material específico, porque existem normas, existem características técnicas de algum tipo de produto. Então, a gente tem que respeitar. É lógico que a gente tem que aprender. Mas a característica técnica ainda precisa de um profissional orientado para poder fazer essa colocação, essa especificação do produto. Vou te falar, mas é um piso que não pode usar em tal lugar. Exatamente. Então, existem coisas que a gente vê, novidades que a gente vê, e a gente ainda não pode usar porque a gente não conhece o embasamento técnico do produto. Mas não é errado procurar isso. E falando de tendência, já que nós estamos falando assim, né? Me conta as tendências. Você falou sobre uma agência, não é? Assim, às vezes as pessoas estão até esperando que a gente fale um pouco de tendência de cor, de decoração, mas não é bem isso. De objetos. Talvez vai ficar para uma próxima matéria que a gente pode fazer. Até te convido também, né? A gente gravar um programa em obras que estiverem sendo executadas, assim, que eu acho muito gostoso você mostrar. Obra também. A gente mostra para o cliente, né? Como que fica aquele material assentado. Eu brinco lá em casa, a minha mãe fala assim, eu acho que você comia tijolo quando era pequeno, porque eu nunca vi um negócio desse. Gostar tanto de ficar entrando em obra, eu gosto. Eu gosto também. Pode chamar, Marquinhos, eu vou. Então, a gente vai e apresenta esse programa. Hoje eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre tendência, mas tendência de comportamento. Amália, eu tive em um curso, em uma palestra, que foi dada em São Paulo no começo desse ano, pela Andrea Bisker, que ela é a diretora de uma grande agência que dita moda e comportamento no mundo todo, que é a WGSN. E quando a gente fala que é uma cor que está usando, que é uma tendência que está usando, não é a gente que descobriu isso. Existem grandes profissionais no mercado que falam sobre isso, que trabalham, e é um trabalho muito sério. Então, hoje... De pesquisa? Através de comportamento social. Olha, que interessante. Então, hoje, a gente percebe assim, que a grande tendência de decoração, de cores, ela está trazendo uma volta ao passado e volta às raízes. A gente falou muito de artesanato no outro bloco, e a gente não está usando o artesanato porque a gente gosta, é porque é tendência de mercado. Então, os temas indígenas, as estampas, são a nova tendência para o mercado. Por quê? Porque é bonito? Não. Por comportamento. Por quê? Porque hoje nós já chegamos num patamar que a gente não tem mais onde buscar referência. Então a gente volta a buscar referência da terra.
Volta para trás. Volta para buscar aquela referência de onde a gente veio, da selva, do verde, das cores terrosas, do indígena. Principalmente assim, o índio ele não tem tinta, ele usa pigmentação natural. Sim. Então a gente começa a perceber que é a entrada desses temas. E isso não é porque a gente acha bonito. Isso porque a tendência é o comportamento humano. As pessoas hoje, o mundo não é mais, o mundo é compartilhado. As pessoas têm que aprender a compartilhar um pouco mais. Isso é tendência de mercado. Hoje você tem que compartilhar conhecimento, você compartilha ideias, você compartilha espaços, você compartilha emoções. Nem tem muito mais espaço, né? Exatamente. Então, é comportamento humano isso. A gente tem que entender o mundo hoje globalizado. Então, a partir disso que eles vão buscando algumas tendências que vão repercutir tanto na indústria de moda, na indústria de arquitetura, a música. A música está voltando a ter um pouco mais, a música mais calma, a música mais relaxante, porque é comportamento. Você necessita de ter. A gente vê mais jovens assim tocando violino, violoncelo, né? É uma coisa que não tinha muito, não tinha, né? Hoje você vê moçadinha tocando, então, se interessando. Então são essas tendências que estão trazendo um pouco mais a essa relação com o passado, né? Eu acho que as pessoas estão olhando um pouco mais para dentro e vendo que não se pode viver sozinho, né? Então eu acho que isso é muito importante, que é uma das grandes tendências, eu acho que daí dos próximos 2 ou 3 anos. Em relação às cores, eu acho que o azul está entrando com muita... Todos os tons de azul estão entrando com muito forte. As estampas, muita estampa, a mistura de estampa está entrando bastante também. Geométrico sempre. A madeira está voltando muito para... Não só para a parte de arquitetura de interiores e design, mas para a construção. A gente tem usado muito caixilho de madeira, a gente tem deixado as portas das casas na cor de madeira natural, o piso de madeira, voltando assim com uma grande... Que é essa referência da terra mesmo. Natureza, né? Que é essa referência, é o aconchego. Que acho que a Mãe Terra consegue trazer aquilo pra gente, né? Você chegar em casa e ter o aconchego, não ter a frieza do teu ambiente, né? Eu sempre falo, como vai decorar, procura se não der um piso, não dá. Então, pega um quadro com planta, com uma flor, vai te remeter à natureza de novo, vai te dar esse aconchego dentro do local. É a natureza, é o que você falou. É a mãe natureza falando, Exatamente. Né? Então, acho que a tendência agora é mais comportamental do que de moda. Eu acho que o mundo, a gente vai passar assim por uma transformação muito grande. O que vai acontecer nos próximos 40, 60 anos não aconteceu em 20 mil anos. A revolução tecnológica está sendo muito grande. E a gente tem que estar preparado, não só as nossas casas, mas o nosso comportamento para isso. Então existe aí um estudo que em 20 anos, 60% das profissões ainda não existem dos próximos 20 anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, se eu soubesse, por isso que essa agência ela dita esse comportamento. Claro que a gente está falando não tem importância, mas tem. Porque isso tudo muda o estilo de vida que a gente tem. Então, tanto o estilo de vida, o estilo de moral, o estilo de se comunicar, o estilo de andar, de se locomover. Hoje o carro não é mais tão importante numa sociedade. Né? Hoje o coletivo é muito mais importante que o individual. Então são essas características, talvez assuste um pouco, mas a gente vai se acostumar com isso. Não, e a gente está precisando mesmo, né? Não adianta ficar só dentro do carro, tem que sair mesmo, tem que conhecer, tem que ver seu vizinho, tem que conversar, partilhar ambiente. Partilhar. Né? Os ambientes, né? Principalmente os ambientes públicos também, né? Eu vejo as pessoas reclamando que a praça do bairro está mal cuidada, que ela não tem uma opção de lazer. Gente, compartilhe ideia, conversa com seu vizinho. Todo mundo tem uma sobra de tinta de uma construção. Vai você mesmo na sua praça, pinta a praça. Em vez de reclamar, pedir para o poder público. Isso não existe mais. Hoje o grande super-herói não é mais Superman ou Homem-Aranha. É o indivíduo. Se você fizer pela tua praça e fizer pelo teu bairro, você pode mudar muita coisa. Você pega no final de semana, ao invés de ficar reclamando que a tua praça, a tua rua não está boa, tenta mudar um pouco aquilo. Você pode fazer isso, é público. As interferências de restauro e de melhorias, elas podem ser feitas por qualquer pessoa. Pelas pessoas. E aí, você arrumando a sua praça, você convive, você compartilha ideia, você compartilha vida, você compartilha assunto. É verdade. Então eu acho que essa é a maior referência que a gente tem da tendência de comportamento que vai acontecer. E compartilhou, já gera uma união, já gera um cuidado um com o outro, né? Lá no meu bairro nós temos zap lá para todo mundo. Mas porque um passou um assalto e resolvemos todos
Pronto. Não, então aconteceu alguma coisa. Tá todo mundo sabendo. Avisa o outro. E isso é compartilhar. Né? Isso é compartilhar. E usar a tecnologia a favor, do indivíduo, isso, né? Do convívio. Sim. Então, acho que é muito importante isso. Então, o que a gente tem que mudar não é a tendência do design, da arquitetura. Isso muda constantemente. Eu acho que a gente tem que mudar né? O comportamento que a gente tem. É muito fácil você sentar e reclamar. Né? Então, você pode fazer. A gente é um rastelo. Vai lá e rastela a tua praça, planta o vasinho de flor que você ganhou, Dia das Mães, dia de aniversário, vai lá e planta na terra. Ele vai nascer. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo muito. Então, eu acho que é interessante isso. A mudança do comportamento depende da gente. Porque é um mundo bom, começa com o seu, Começa com o seu espaço. O seu espaço é tudo, né? Sua rua limpinha, não jogar o lixo para fora do carro, não jogar o lixo na calçada. Exatamente. Cuidar, né? Porque eu passo agora, mas depois eu mesmo posso pisar no meu lixo. Pode pisar no seu lixo. E isso é uma coisa que a gente não devia nem estar aqui falando. Não devia mesmo. Não devia nem estar aqui falando. Nossa casa ideal não devia. Porque isso é uma coisa que vem de dentro mesmo. Tinha que ser, mas, Amália, assim, é realidade e isso muda o comportamento, muda a casa. É verdade. A gente sabe disso também. Porque hoje um imóvel, uma construção, você não pode só pensar que ele é único. Ele depende de muita coisa. Então, se você tiver na sua casa uma tecnologia de captação de água de chuva, captação de energia solar, você também está mudando o mundo em volta. E o comportamento dita grandes regras de comportamento e de moda e design e de tudo. Sustentabilidade, né? Exatamente, está aí, é só fazer, reciclar seu lixo. É verdade. A captação da água. Exatamente, da chuva, então não é porque cisterna, assim, eu acho que é essencial. Eu também, eu acredito nisso. Então a grande tendência é a mudança de comportamento. Sim. E aí eu acho que daí, havendo essa grande mudança, a gente muda tudo. É verdade. Gente, vem aqui no Marquinhos, que daí ele te ajuda. Né, Marcos? Exatamente. Te ajuda a fazer uma casa sustentável, né? Isso. Pensar com uma carinho. Uma casa pensada, né? Pensar com carinho onde você vai morar, o que você tem para levar nessa casa, não jogar tudo fora. Ele tem esse olhar todo delicado, né? Esse olhar de amor, assim, nas coisas que a natureza nos dá, ou aquilo que você tem dentro de casa. Ele preserva a história. Eu achei legal que lá no fundo tem uns quadros do avô dele. Então ele preserva a história da família, preserva a história da vida, né? Isso é legal, isso é bom, porque às vezes você tem dentro da sua casa e você não usa. Deixar o seu projeto na mão dele vai Exatamente. ser a gente muito vai legal. E a gente tem um prazer muito grande nisso. A gente sabe, principalmente agora, depois de tudo que eu passei com essa reforma também, a gente precisa pode abusar, um pouco, tá, gente? Agora pode abusar. A gente precisa um pouco desse comportamento mais carinhoso com o cliente, assim. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso escritório, mostrando a nossa nova sede. E, mais uma vez, convido vocês a virem aqui. A gente tem um estacionamento próprio. A Rua Marabu é uma rua de muito movimento, de muito fluxo. Mas a gente tem um estacionamento próprio, vocês podem entrar, venham até o escritório, venham conhecer o nosso espaço. É muito interessante também a gente abrir um pouco isso ao público também, para que queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente está aqui na Rua Marabu, um lugar fácil de ser encontrado. Isso, na Rua Marabu 663. E o telefone é 3055-4450 e a gente também tem a nossa página no Facebook. E muito interessante também, isso é uma coisa que a gente tem visto que tem funcionado. As pessoas estão procurando bastante, principalmente pessoas cidades de fora, que a gente tem muito projeto fora, Face, né? Eles estão contactando a gente pela página. Então fiquem à vontade mesmo para entrar, opinar e vir até aqui na nossa sede fazer uma visita. Isso, Marcos. Obrigada, amor. Obrigado, Amália. Deus eu que agradeço. Volte você, sempre, viu? Teu escritório. Obrigado. Sabe que Deus esteja sempre com a mão na sua vida. Amém. E aqui no seu trabalho, Obrigado. Agradeço. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui do Marquinhos, da obra-prima. Nós vamos passar depois as imagens, né? Um pouco aqui do escritório. Vocês vão ver que lindo que tá. E você que não conhece, vem aqui. Apareça aqui no Marcos, na arquitetura, arquitetura, tá? Fiquem com Deus, boa semana e até a semana que vem.